Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com a jornalista Cláudia Geiger, que está lançando o livro Diário de uma Repórter no Pantanal. No episódio anterior, que foi ao ar no domingo, a gente conversou sobre esse delicado bioma que é o Pantanal. Aliás, ela contou para a gente que são 11 subbiomas, não sei como chamar isso, mas enfim, Sub-regiões. sub-regiões do Pantanal, mas que estão interligadas, interdependentes, assim como o Pantanal também é interdependente em relação ao Cerrado, à Amazônia, enfim, e à Mata Atlântica, está tudo integrado nesse sistema que depende de águas, de equilíbrio climático e assim por diante, né? E a gente falou então muito sobre as ameaças que existem para o Pantanal, falou um pouco sobre como ele funciona, e a gente terminou falando da exploração econômica e tal. E agora eu queria entrar por essa questão, porque a gente está vindo de eleições agora, nós não vamos entrar em discussões político-partidárias, mas ficou super claro como no Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, né, esses estados que são fronteiras agrícolas, há uma forte tendência eleitoral, política, a apoiar políticos, governantes, congressistas, deputados, que aprovam a exploração sem uma preocupação muito grande com a preservação, né, sem pensar na sustentabilidade. E isso me intriga muito, porque já está claro, já estão claras duas coisas. Primeiro, que a água que o agronegócio utiliza depende da Amazônia e dos outros biomas, da conservação deles, né? Isso é uma coisa. E a segunda coisa é que lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, destinos das nossas exportações, está aumentando a tendência de coibir, de não importar produtos associados ao desmatamento, e está se criando uma sensação difusa de que produtos que vêm do Brasil têm essa marca. Então, isso pode prejudicar muito comercialmente o Brasil e o agronegócio. Então, a minha hipótese que eu queria testar com você é a de que o que leva essas pessoas a essas atitudes políticas, esses empresários, não é um raciocínio linear econômico, parece ser mais uma questão identitária, uma questão de se identificar com essa noção de que o homem, principalmente o homem, né, que é muito o vilão da história, mas o homem e a mulher, o ser humano, devem dominar a natureza, e que a atividade econômica é isso, é ir lá e fazer o que quiser com a natureza. Você acha que é mais ou menos isso? Como que o seu convívio com essa cultura, o que que ele te ensinou, Cláudia? Ai, olha, Lurival, são várias nuances nessa história. Eu concordo com você e eu acho de uma petulância, né, do ser humano achar que ele é a cereja do bolo, né? Sendo que nós somos a espécie mais frágil, porque se você for parar para pensar, um filhotinho de humano leva quantos anos para conseguir ser independente, né? O filhotinho de onça leva 1 ano e meio. O filhotinho de arara leva 3 meses, depois fica vivendo com os pais, o dianta 2 anos, e o ser humano? Então aí já começa a pensar que tem alguma coisa errada nessa história, né? A gente depende muito dos cuidados que a gente precisa. Com relação à produção, o que eu percebo é essa dissociação, que é algo muito, muito presente, porque as pessoas elas não enxergam que o que elas estão fazendo hoje vai surtir um efeito daqui a algum tempo. Vide o problema que a gente tem no Rio Taquari, que é um dos maiores rios do Pantanal, que nos anos de 1960 e 70 houve todo aquele incentivo do governo, né, de você plantar, de você expandir fronteiras agrícolas, áreas foram até vendidas ou doadas, né, para brasileiros ocuparem a fronteira, né, aquela fronteira agrícola. E eu me lembro de quando eu estava chegando em Mato Grosso do Sul, eu queria entender muito essa situação e fui estudar bastante. Aí cheguei no Plante que o João Garante, da época do João Figueiredo, depois dei o Provárzea, né, que você drenava as várzeas para poder plantar, e veio toda uma pesquisa científica para a produção de sementes e de correção de solo para que você tivesse essa possibilidade.
E aí, o que que a gente percebe? Eu vejo isso acontecer muito em Mato Grosso do Sul, no Pará, então, agora isso está muito visível. Eu acabei de voltar de lá, em Goiás, Tocantins, oeste da Bahia. O que a gente percebe é a fronteira agrícola avançando e o Brasil falando a plenos pulmões que nós somos o celeiro do mundo, que nós somos os maiores produtores de grãos, os maiores produtores de proteína. E eu ouvi de um amigo muito querido, e eu sempre repito isso e acho importante que as pessoas coloquem isso na mente, quantas vezes você já ouviu a expressão de que o Centro-Oeste é o celeiro do Brasil? O Centro-Oeste é onde se produz o alimento, o Centro-Oeste... Não, a gente não produz o alimento, a gente produz commodity, porque a gente manda para fora. E você andando, tanto em Mato Grosso quanto em Mato Grosso do Sul e vários outros estados Centro-Oeste e Norte, você vai ver fome. Você não vai ver essa prosperidade distribuída numa economia circular que traga o efeito positivo para todo mundo. Você tem um grupo que tem a prosperidade porque exporta. E outra, celeiro do mundo. Aí eu te pergunto, filhos, netos, eu não quero nem que meu filho, nem que meus futuros netos herdem um celeiro. O meu desejo de legado para eles é que eles herdem uma nação sustentável, uma nação que tenha a possibilidade de fazer uma produção, mas também uma conservação. E você vai deixar o quê? Vai deixar um celeiro vazio? Porque é um tiro no pé. Nós estamos, no Brasil, matando a galinha dos ovos de ouro. Porque a partir do momento que a gente desmata o cerrado a gente aprende que é a caixa d'água do Brasil, porque o que você enxerga ali naquele bioma é só um terço. Os outros 2 terços estão embaixo da terra, são as raízes, é a floresta invertida. Então, o cerrado com as suas árvores tortinhas, elas absorvem a água e lentamente vão distribuindo e alimentando os lençóis, os aquíferos, e garantem água nos períodos de estiagem. Quando você tira essa vegetação nativa de todos os lugares e planta uma espécie ali que tem uma raizinha bem pequenininha, como o soja, como o milho, como o capim, você muda a configuração daquele sistema e você vai e tira aquilo todo ano, né? Eu lembro quando eu estou dando spoiler do meu livro para caramba aqui, mas quando eu cheguei, a primeira vez que eu vi uma lavoura de soja, imagina, eu sou cria da Mata Atlântica, eu cresci vendo pé de café. E aí, o pé de café, o cafezal, ele dura 20 anos. Você faz o desbaste, você cuida da sua lavoura e você vai colhendo todos os anos o seu café. Mas a planta está ali. Aí eu fui fazer uma reportagem para o Jornal Nacional, era uma super safra de soja. Quando eu cheguei, que eu vi aquele mundão, tudo seco, eu falei, moço, o senhor perdeu sua lavoura inteira. Aí ele olhou para mim assustado, assim, como é? Eu falei, mas ó, morreu tudo. Aí ele riu, ele falou, não, não, a gente passa a colheitadeira em cima, e é assim mesmo, a gente joga um dissecante para poder retirar os grãos. Aquilo foi um choque. Como é que você mata uma planta para colher? E ali eu comecei a entender o que é essa questão da produção em larga escala, porque você tem muita tecnologia, você tem como produzir, sim, mas você só pensa nisso. E é o que a gente está vendo no Brasil. E já temos vários produtores do bem que estão pensando nesse olhar mundial, né, de você não desmatar as florestas, de você não produzir carne, proteína em pastagens que são provenientes de desmatamentos ilegais, a gente vê isso muito também na Amazônia. Só que o que eu digo é, tem alguém que compra e tem alguém que estimula. A gente não vai falar de política, mas assim, só para dar um, se você parar para analisar, esses estados, que são os estados de avanço de fronteira agrícola, eles tiveram uma renovação do mesmo, né? Não teve renovação nenhuma, ficou mais do mesmo. Quer dizer, aquela estrutura de trabalho, de olhar o meio ambiente como algo a ser conquistado, vai continuar no Brasil. Isso é preocupante, porque nós estamos chegando em alguns pontos de não retorno na natureza. A gente vai estar chegando num ponto que você não vai conseguir mais restaurar. Eu não digo nem regenerar, porque botar isso na conta da natureza para ela fazer sozinha é uma grande sacanagem. Então, eu voltei do norte do Brasil recentemente, e, gente, fumaça a perder de vista, quilômetros de floresta viraram cinzas. E o Pantanal, em 2020, foi um desespero, eu nunca vi aquilo. Foi uma catástrofe. E o fogo se mantendo durante praticamente todo o ano de 2020, o que nunca foi visto. Então, você está vendo aí o brasileiro que enche o peito e fala que somos os maiores produtores, mas tem brasileiro que não tem o que comer. Então, isso é uma conta que não fecha.
Se a gente produz a mais, nós temos os maiores rebanhos, somos os maiores produtores de proteína animal, bovino, suíno, aves. Se a gente tem safras e safras recordes, por que que o nosso povo está passando fome? Por que que a pessoa que mora em Mato Grosso do Sul, nas cidades onde tem grandes fazendas, não consegue comprar uma picanha, não consegue comprar um bife, não consegue comer carne, porque é muito caro? Então, está errada, essa balança ela tá pendendo para um outro lado. Não é que não tem que ter produção, eu imagino que a gente tem caminhos e já existe gente fazendo isso, com selos, com valorização, né, de você aplicar as técnicas de sustentabilidade, de você respeitar o zoneamento agroambiental, só que é tudo muito tênue e é tudo muito lento. O avanço da devastação é mais veloz do que as boas práticas. E o brasileiro que está nas grandes cidades, que não pôde vir conhecer, não tem a condição de conhecer, toda vez que ele for comprar um produto, vai comprar sua carne, seu bife, vai comprar sua verdura, vai comprar... Vem da onde? E isso o mercado internacional começa a sinalizar, como você bem disse. Então, assim, enquanto tem gente comprando, vai continuar a ser desse jeito. E quando a gente não impor regras, o Brasil precisa se enxergar como grande e a gente não precisa vender matéria-prima, sabe? Primário, produtos primários. A gente tem que começar a pensar. Eu sou descendente de italianos e assim você vê as pequenas propriedades na Europa, óbvio que não tem como comparar a colonização europeia milhares de anos antes da gente, né? Você tem lá há muito tempo, a gente é novinho, 500 e pouco. E aí mas você tem a produção ali, você tem ali se mantendo. Então, por que não a gente pegar o nosso produto primário, pensar numa elaboração desse produto ou agregar valor a ele, porque só vem dali? Mas não, entendeu? Então, assim, esse olhar que está faltando e a gente está perdendo o time. Eu te digo isso porque em 2004, nós estamos em 2022, eu fui acompanhar um projeto que se chama Projeto Tanguro, na Fazenda Querência, lá em Mato Grosso, próximo à divisa com o Pará. Era um projeto inédito que estava sendo implantado nessa fazenda pelo Instituto de Pesquisa da Amazônia e vários outros institutos nacionais e internacionais. E esse projeto Tanguro, qual era a base dele? Era você escolher porções da floresta amazônica em pé, ali, e queimar. Aí você pegou 3 porções de 100 hectares. Uma você queimou todo ano, a outra a cada 2, 3 anos, a outra você deixou um tempo. E ali, ao longo dos anos, você analisar a capacidade de resiliência. Como é que a floresta resiste. E já tinha uma fazenda aberta para soja, na Fazenda Querência, é uma fazenda de soja. E eu me lembro que quando eu fui a primeira a repórter aí, quando eles começaram o projeto, e você sobrevoava aquele tapete verde de floresta, de repente um quadradão assim no meio, que era a fazenda de soja já com silos, né? E um dos coordenadores dessa pesquisa, ele é um ecólogo americano que morou muitos anos no Brasil e entende muito de floresta amazônica, que é o Daniel Knapstad. E o Daniel, ele na entrevista, a gente estava numa estradinha assim, do lado de cá era a lavoura de soja, estava revestido o solo para o plantio, e do lado de cá era a floresta. Aí ele falou assim, tá vendo esse lado de cá? Aqui que você vai fazer o plantio, então. Por que aqui é um lugar bom de produzir grãos? Porque a chuva chega na hora certa, você tem todo um regime pluviométrico que beneficia a planta. Mas para fazer esse lado aqui produzir, sem isso aqui, ó, não existe. Então, enquanto não entenderem que esse está ligado com esse, daqui a um tempo o microclima vai ser alterado, porque não vai ter umidade, porque você tirou toda a floresta. No Pantanal é a mesma coisa. Então, quando você começa a se exceder, você tem aí as consequências. E a gente sempre falava a longo prazo, né? O professor Nobre, que você mesmo falou, o José Marengo, que é do CEMADEM, que também é um climatologista sensacional, meu amigo e fonte. Eu sempre vejo o que eles dizem. A gente precisa parar de pensar que dá tempo. E aí o Brasil cai num outro problema, que é a cultura da abundância. Quantas vezes você ouviu falar, nossa, nosso país é maravilhoso, tem os maiores rios, tem água pra caramba, tem o aquífero Guarani, você tem o aquífero de Alter do Chão, você... Não, imagina, como assim? Como se Essa fosse água é muito... inesgotável, né? E outra, e depende desses sistemas. Quando você altera Uhum. o que tem em cima da terra, você altera o que tem embaixo, né?
E É. aí isso me dói tanto, Lorival, não sei você, eu sou meio Uhum. poliana, assim, eu acho que tudo tem jeito, que a gente tem que tentar falar com jeito, mas eu tenho visto a velocidade da devastação de um jeito que eu sei que não vai dar certo esse negócio, É. entendeu? Eu sei que lá na frente nós vamos pagar muito caro por isso. Então, eu imagino que o Brasil precisa acordar, mas, assim, não vou falar de política, mas pela forma como a gente está vendo que as coisas estão caminhando, esse modo de lidar com os biomas, com a produção, ele vai se manter cada vez mais acelerado. Vide o arco do desmatamento. Gente, quando eu vim morar no Centro-Oeste, não existia essa expressão, arco do desmatamento. Eu vi nascer, Uhum. porque essa região não era desmatada. Ela ainda era preservada. Você É. entendeu? Então você tinha pequenos bolsões que estavam começando a abrir fazendas aqui, fazendas ali, mas ainda tinha muita floresta. Hoje, não tem. Aí não tem a vegetação nativa. Em grandes áreas, você viaja quilômetros de estrada, estrada retona, Centro-Oeste tem muito disso, Norte também, que você não vê nada além de pasto e lavoura dos dois lados. Aí você vê uma árvore perdida lá no meio do pasto, assim. Aí você pergunta, o que é aquilo? Aí você vê uma manchinha verde de uma reserva legal que precisa ser mantida, que não tem nenhuma conexão com outra mancha verde de floresta. Então, quer dizer, biologicamente é um deserto verde mesmo. Porque as espécies que estão ali, elas não se comunicam, então você não tem uma troca genética. E a gente já aprende na escola que a gente não pode casar com o irmão, né? Não pode ter filho com o irmão, não pode ter filho com o primo, porque se você tem a consanguinidade, você vai enfraquecendo a sua espécie, você traz ali problemas genéticos. E a partir do momento que você isola as espécies, que você faz isso, ó, que você não tem esses corredores, que você não tem essa interconectividade, o que você está fazendo? Diminuindo a variabilidade genética. É de Uhum. doer o coração. Você vai de Campo Grande para Bonito, quando eu cheguei em Mato Grosso do Sul, você tinha que parar o carro várias vezes na estrada para limpar o para-brisa, que estava cheio de bichinhos, sabe? Quando você viaja, fica batendo aquele monte de besourinho assim, fica tudo meio gosmento, e aí você tinha que lavar, e era uma coisa muito bichinho. Hoje você faz essa viagem inteira, tem 2 ou 3 besouros. Cadê os besourinhos? É a mesma estrada. Uhum. Então eu costumo dizer que eu sinto falta dos besourinhos no para-brisa. Com certeza. Essa é a jornalista Cláudia Geiger, que está lançando o livro Diário de uma Repórter no Pantanal. A gente chega aqui ao final do segundo episódio, mas felizmente na quinta-feira tem mais dessa conversa incrível. Muito obrigado, Cláudia, e até quinta. Beijo.